Olá! E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Como vão as coisas? Como foi o dia? Como está indo a semana? Muito bom estarmos aqui, muito bom nos encontrarmos. As pessoas estão tão perdidas que nada mais importante do que a gente se encontrar. Muito bom. Feliz por permanecermos aqui, feliz pelos temas fundamentais. No encontro passado, nós começamos a discutir esse tema, o tema da maternidade. Hoje se fala em maternagem. O que é ser mãe e, por extensão, ser pai? Na dualidade, os temas sempre vêm casados. Quando se discute masculinidade, se discute também feminilidade. Quando se discute uma classe social, se discute outra. Quando se discute uma ideologia, uma religião, há sempre o espelho, há sempre a complementariedade ou a competição. Aqui também. Ao discutir o papel da mãe, emerge secundário, mas principal, de alguma forma, o papel do homem, o papel do pai. Como hoje o foco da maternidade, da maternagem é a criação do filho, todas as preocupações de criação de filho da mãe são extensivas, é claro, ao pai e aos tios e aos avós e a todos aqueles que se encontrarem na tarefa sagrada de criação, de educação. Que essa seja uma tarefa de todos nós, até porque, como os chamados povos primitivos nos ensinam, e, portanto, se eles nos ensinam, é porque eles não são primitivos, pelo menos não em geral, podem ser primitivos na tecnologia, por exemplo, mas em aspectos fundamentais eles não são primitivos, nada tem de primitivos. E ao, por exemplo, algumas tribos brasileiras, tupi-guaranis, que não tem sinônimo para a palavra filho, tem apenas sinônimo para a palavra criança, nos ensinam demais. Qual a diferença de filho para criança? Ora, filho é a minha criança, é a posse, é a propriedade, é aquela criança que eu controlo, que eu domino. Enquanto que criança é a criança em geral. Não ter uma palavra adequada para filho, apenas para criança, fala muito, especialmente das tribos que ainda se organizam como uma grande taba e não como residências ou casas isoladas. Ora, numa grande taba, ou mesmo numa grande tribo, numa grande praça, todos são filhos de todos, todos são pais de todos. Não há essa cultura da exclusividade. Nós, quando encontramos uma criança com uma curiosidade, com uma necessidade, com uma situação qualquer que requer a nossa intervenção, nós pensamos 1000 vezes. A nossa primeira preocupação, e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, praticamente a nossa única preocupação com uma criança que demande intervenção de adulto, seja onde estão seus pais. Numa cultura de que todos se incumbem da criação das crianças, a primeira preocupação é o que fazer imediatamente.
Isso dá uma prontidão, isso dá uma sensação de urgência, isso dá uma sensação de prioridade, uma prática de prioridade absoluta maravilhosas. Nós que no Brasil precisamos criar uma lei, o Estatuto da Criança e Adolescente, uma lei muito interessante, uma lei fantástica, para estabelecer que a criança é a nossa prioridade absoluta. Absoluta quer dizer, para além das relatividades. E que são as relatividades na vida de uma criança? Quem é o responsável por você? Quem é o pai? Quem é a mãe? Não. A nossa primeira preocupação diante de uma criança que demanda atenção é dar atenção. Deveria ser dar atenção. E os indígenas, alguns povos primários, têm em sua cultura essa postura, essa solução. Vejamos o que diz Emmanuel no aspecto da criação de filhos. Ele já começa com uma proposição muito semelhante a que Gibran Khalil colocou no seu livro O Profeta, ao dizer: vossos filhos não são vossos filhos. Emmanuel diz aqui: a mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Essa noção é enriquecedora, ela é norteadora de toda a nossa relação com as crianças. Não há crianças nossas, controladas, propriedade, exclusivas. Quem ama crianças, ama todas as crianças. Nós, para sermos uma sociedade solidária, humana, cristã, precisamos assumir a corresponsabilidade por todos. Jesus usou a palavra próximo para falar do outro. A psicologia, quando fala dos seres que estão para além do eu, os seres que não são parte do eu, são o outro. No cristianismo, os que não são eu são o próximo. Amar o próximo. Servir ao próximo. Porque a relação básica nossa com todas as criaturas em geral, mas com a criança em particular, é de proximidade, é de amor. Não há proximidade maior do que o amor. Não podemos colocar fronteiras, não podemos colocar muralhas, não podemos colocar paredes, impedimentos entre nós e as crianças. Ah, esse filho não é meu. Essa criança não é minha. Absurdo. Deveria ser assim com todas as criaturas. Essa planta, esse animal, esse idoso, essa mulher, esse homem, esse jovem, essa criança. Tudo é igualmente referente a nós. Nada que acontece à nossa volta é verdadeiramente estranho. Tudo é nosso. Nós somos tudo. Nós somos deuses, e o Deus é o todo. Deus é amor, e o amor é que nos aproxima. Se você não se sentir próximo dos outros, claro, você não ama. Se você não se sentir próximo do próximo, você não nada avançou em termos de amor. Então, em primeiro lugar, antes de tudo, como diz Emmanuel aqui, a mãe terrestre deve compreender que seus filhos são filhos de Deus. Antes de tudo, primeiramente, são filhos de Deus.
E assim como você, se ficar para cuidar por pouco tempo do seu sobrinho, você vai, se tiver mínima consciência, você vai procurar ter a menor intervenção possível na sua criação, dando sequência, dando respaldo para as orientações do seu irmão, da sua irmã, porque eles são os pais. Deus também, nós também, ao compreendermos que os nossos filhos são, antes de tudo, primeiramente, filhos de Deus, muito antes da nossa vontade, dos nossos planos, da nossa educação, da nossa visão de mundo na educação dos filhos, vamos colocar os mandamentos, as diretrizes, os princípios de Deus. São eles que devem nortear a criação dos nossos filhos, não nossos gostos, nossas preferências, nossos preconceitos. Como diz Jesus Cristo, nos ensina a repetir sempre, nós precisamos ter claro como princípio de vida, seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. E continua ele, desde a infância, a mãe terrestre, os pais devem preparar os filhos para o trabalho e para a luta que os esperam. Não criar como se eles não fossem ter problemas, não criá-los para afastá-los das dores, mas para se habilitarem, para se fortalecerem, para terem coragem e lucidez de enfrentar e vencer as dores. Desde os primeiros anos, diz Emmanuel, deve a mãe terrestre ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e consertando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Que abismos da liberdade são esses? O primeiro é que pode haver liberdade sem responsabilidade. Como diz a filosofia, liberdade e responsabilidade são ideias irmãs. Como diz Paulo de Tarso, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Portanto, seremos todos sempre chamados a responder pelos nossos atos. Em segundo lugar, precisamos relativizar a nossa liberdade. Não podemos fazer qualquer coisa pelos nossos. Nós cultivamos essas ideias pelos meus amores, meus pais, minha esposa, meus filhos. Eu faço qualquer coisa. Não pode ser assim. Nosso compromisso maior não é amar o próximo. Nosso primeiro mandamento, segundo Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós não podemos, temos que abolir de nossas mentes essa ideia de que fazemos de tudo pelos nossos filhos. Não. Fazemos para os nossos filhos apenas o que for bom, o que for justo, o que for útil, o que for verdadeiro. Claro, não é? É evidente que deve ser assim. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios, se não é isso que nós temos falado, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que os das outras. Isso serve para filhos, serve em geral. Lembra-nos a
primeira entrevista de Chico Xavier, registrada no YouTube, já para o repórter Saulo Ramos, repórter que o acompanhou por muito tempo, onde ele conta do seu desespero ao cuidar dos seus sobrinhos após a morte do seu irmão e após a internação psiquiátrica da mãe daquelas crianças. Elas choravam desesperadas e Chico, sem saber mais o que fazer com elas, chorou também. E Emmanuel veio questionando: está chorando por quê, Chico Xavier? Ele relatou os fatos e Emmanuel falou: nós sabemos, nós estamos acompanhando tudo, nós obtivemos vaga no hospital, nós estamos acolhendo o seu irmão aqui no plano espiritual. Está chorando por quê, Chico Xavier? Aí ele apresentou as crianças, falou do seu desespero. E Emmanuel falou: se você, Chico Xavier, não estivesse desesperado, você, com a sua visão espiritual, estaria enxergando a legião de espíritos amorosos que estão acolhendo essas crianças. Eles estão chorando porque o pai morreu e a mãe foi internada. Mas você, Chico Xavier, por que está chorando? Se todos os dias de atendimento você atende quadras e quadras de gente, levas enormes de pessoas necessitadas e nunca chorou pela dor dos outros. Você está querendo dizer, Chico Xavier, que a dor do Xavier é mais importante do que a dor do Souza, dos Almeida, dos Araújo? E Chico falou que engoliu o choro imediatamente. Tal era a magnitude do alerta. Aqui, Emmanuel está trazendo esse alerta para nós. Devemos sentir os filhos de outras mães como se fossem os nossos próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os nossos filhos são melhores e mais altamente abençoados ou merecedores que os das outras pessoas. Devemos ensinar a tolerância mais pura, sem desdenhar a energia, quando seja necessária, no processo de educação, reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Ouvir, acolher, compreender a natureza, as tendências dos nossos filhos é parte inerente da educação. Não podemos impor aos nossos filhos o que nossos pais faziam conosco. Não podemos impor aos nossos filhos o que parentes ou outras pessoas fazem com seus filhos. Precisamos, antes de tudo, aprender a ler as crianças, a compreender a dinâmica de cada criança. É o que Emmanuel fala aqui. Reconhecer a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Que saboroso isso, não é? A capacidade de observar. Dar atenção não é atender aos desejos da criança, eventualmente sim, mas dar atenção é observar, é perceber, é acolher as tendências e os temperamentos. Sacrificar-se de todos os modos ao nosso alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual da nossa tarefa, especialmente aqui da tarefa da mãe. Pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho é edificante e divino, e que todo desperdício é falta grave. A começar pela comida, aprender a servir aos poucos a criança, sem querer impor pratos enormes, mas sem aceitar a ideia do desperdício, porque somos todos irmãos, todos são nossos filhos. Como
aceitar que no mundo em que tantas crianças passam fome, que a nossa criança possa desperdiçar comida e brinquedos e roupas. Isso é dar os alicerces da solidariedade, da corresponsabilidade, da cooperação, bases para a fraternidade, base para o amor. Não é? Ensinar o respeito pelo infortúnio alheio. É o que falávamos agora, para que sejam igualmente amparados no mundo, na hora de amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Ora, os americanos falam da network, os psicólogos falam da rede de apoio. Quando estudamos a resiliência, a capacidade de passar pelas adversidades, a rede de apoio, a rede de relações, as amizades são fundamentais. E como é que nós estreitamos e formamos uma boa rede de apoio? Como é que nós estreitamos uma rede de relações próximas que nos garantam, que nos apoiem nas dificuldades? É apoiando os outros nas suas dificuldades, é claro. É verdade que nem todas as pessoas serão gratas para se sentir corresponsáveis por você se você as ajudar, mas uma boa parte sim. E você não ajudará ninguém pensando no interesse, pensando no retorno, mas inevitavelmente, como disse Francisco de Assis, é dando que se recebe. Nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve o educador, o pai, a mãe, dar razão a qualquer queixa dos filhos. Sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus. Nunca, jamais, nem na condução de nossas vidas, nem dos nossos filhos, aceitar essa egolatria, esse egocentrismo do seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. A busca permanente do que é verdadeiro, do que é bom, do que é justo, deve nortear todas as nossas decisões. Como alertava Sócrates, porque esses são os 3 crivos que ele propõe para todas as pessoas que pensam. Fabulosa contribuição, à qual Jesus acrescenta a maior de todas elas. Se é digna do amor, se é própria do amor, aquela ideia, aquela proposição, aquela ordem que você vai dar. São critérios muito importantes, não é? Então, nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve quem cria o educador de uma criança dar razão a qualquer queixa dos filhos sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Será a mãe, assim como o pai, mas especialmente a mãe, no lar, o bom conselho sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte de harmonia para todos. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança.
sem qualquer preocupação pelas gloríolas efêmeras da vida material. Pais, mães, educadores que programam a mente e o coração de seus filhos para os likes, para as curtidas, para a fama, para a celebridade momentânea, criam projetos de vida frágeis, que se quebrarão, programam seus filhos para a dor. Vejam que absurdo. Cumprindo esse programa, termina Emmanuel, de esforço evangélico, na hipótese de fracassar em todas as suas dedicações, porque se nem Jesus transformou pela sua ação todas as mentes, é certo que mesmo influenciando, nenhum pai, nenhuma mãe determinarão apenas pela sua postura, apenas pela sua vontade, a personalidade e a atitude dos filhos. Compreende o processo da educação, a tolerância e a compreensão de até onde podemos influenciar nossos filhos. Então, cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassarem todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto de seus labores a Deus. Ninguém no processo de ajuda, nem nós no processo de educação dos filhos, podemos afundar quando um filho afundar. Porque temos outros filhos da carne, porque temos outros filhos em espírito, porque temos antes e acima do amor ao próximo, o amor a Deus. É fundamental essa clareza de valores, não é? Mães e pais que foram rejeitados pelos seus filhos, porque isso existe, encontrarão por toda parte filhos que precisam de pais na adoção legal, na adoção pelos filhos, mas também nas múltiplas e subjetivas formas de adoção de crianças, apadrinhando, ajudando de alguma forma, orientando, aconselhando, educando. Prescindindo de qualquer julgamento do mundo, não importa o que as pessoas falem, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoará as suas penas no Instituto Sagrado da Vida Familiar. Então, não dirijamos os nossos atos, o nosso processo de educação dos filhos pelo que os outros vão pensar, mas pelos princípios divinos, no caso nosso, trazidos por Jesus. Paz e bem, felizes pela presença de todos, compartilhem e espalhem, porque somos todos mães e pais de todos, todos filhos e filhas de todos. Quando Jesus nos ensinou a repetir e falar e nos reprogramar com o Pai Nosso, ele estava falando dessa família universal e profunda, do amor verdadeiro que deve reger a vida de todos nós. Muito bom. Saudar aqui os amigos, Mônica Silva, dando graças a Deus, assim como Enir Cajazeira, Marco Aurélio Trindade, dando os seus boas noites. Mônica Silva lembrando de amigos encarnados e desencarnados, que recebam todos eles, que estiverem no coração de todos nós, o transbordamento dessa luz aqui gerada, dando também o seu boa noite a todos.
a todos, assim como a Enir Cajazeira, nossa amiga. Que assim seja, paz e bem para todos. Amanhã continuaremos outras questões dessa parte de filosofia do livro O Consolador, aprendendo com Chico Xavier e Emmanuel. Venha conosco, compartilhe, faça parte dessa corrente do bem e da luz. Até a próxima.